Muito bem. Pessoal, vamos fazer uma oração para nós adentrarmos aí no nosso estudo de hoje? Vamos fechar nossos olhos e vamos clamar a Deus aí mais uma vez pela sua unção. Feche seus olhos, acompanhe comigo. Querido Deus, muito obrigado pela vida que o Senhor nos concede e obrigado, Pai querido, por mais esta terça-feira, o Senhor nos abençoar com esta oportunidade de nos encontrarmos virtualmente através das ferramentas do Zoom e do YouTube para estudarmos a Tua Palavra por um assunto de extrema importância e queremos, Pai querido, mais uma vez lhe pedir que o Teu Santo e Bom Espírito, Pai querido, nos conduza nos próximos momentos, para que nós, através dos textos propostos, possamos compreender, Pai querido, o ministério do santuário terrestre e celestial. Qual é a sua importância para os nossos dias e para a nossa vida. Por favor, fique conosco. É o que eu te peço nesta oração por Jesus. Amém. Muito bem. O assunto de hoje, ele é um assunto, eu acho que não tão estudado no meio cristão, né? Um assunto que aí não é todo mundo que às vezes tem a oportunidade de estudar, o santuário, né? O santuário. E tem algumas características, aliás, algumas não, todas as características nós vamos ver, funções, funcionalidades do santuário, todas elas expressam o amor de Deus por nós. Todas elas. Nós vamos ver aí detalhes aí do santuário e cada um deles expressa o amor de Deus por nós. E revela algumas coisas também, principalmente fala sobre, obviamente, uma aliança feita no passado, né? A velha aliança, você talvez já ouviu falar na velha aliança, a nova aliança, né? E o estudo de hoje tem muito a ver com isso, com a velha aliança e com a nova aliança, né? A aliança que Deus se propôs a fazer, mais uma vez, partindo dele, em benefício de nós seres criados, homens e mulheres, hoje com a característica já de pecadores, né? Mas Deus é misericordioso e nós vamos ver nesse estudo até onde chega a sua misericórdia, tá bom? Muito bem. Eu já quero começar com um detalhe assim que para mim eu acho fantástico, fantástico. E aí nós vamos ver aqui nesse texto, em 2 versos da Bíblia, lá do livro de Êxodo. Então, você já sabe aí qual é o livro, bem no começo da Bíblia, nós vamos ver aqui 2 versos. E nós vamos ver aqui de quem partiu o desejo da construção de um tabernáculo. Vamos ver também baseado em que esse tabernáculo fora construído. Vamos ver, a gente vai lendo o texto e vai debatendo. Êxodo capítulo 25. Tá bom? Êxodo capítulo 25, abra aí. Muito bem. Vejo aqui também agora a presença da irmã Terezinha, já aqui conosco, pelo Zoom. Grande abraço, irmã Terezinha. Também temos aqui a presença no YouTube agora da Simone Lucato. Simone, que bom que você está aí, que Deus continue te abençoando nas tuas lutas aí, né? Nós estamos aí acompanhando, ainda que às vezes anonimamente, mas nós estamos acompanhando aí e torcendo muito por você, pelo sucesso aí da sua família, do seu filho e de tudo mais, tá bom? Aqui também entrou a irmã Cirlei Santos, também aqui acompanhando pelo YouTube. Simone Lucato e Cirlei Santos, as últimas a entrarem aqui. E a irmã Lourdes Pitt, também está pelo YouTube agora. Ok? Muito bem. Capítulo 25 de Êxodo, nós vamos ver aqui o pedido que Deus faz. Olha só o que Deus pediu a Moisés, tá? Esse momento aqui, que nós vamos ler esse verso, já é Moisés conduzindo o povo já no deserto. Eles tinham
Deus tinha tirado, através depois das 10 pragas no Egito, Deus tinha tirado o povo de Israel da escravidão. O povo se deparou com o Mar Vermelho. Deus abriu o mar, eles atravessaram o mar e agora começaram uma jornada no deserto rumo a Canaã terrestre. Nesse início de jornada, Deus fez toda a provisão para que eles sobrevivessem ali naquela jornada. Deus já tinha dado para Moisés as tábuas da lei, né? E ali Deus estava suprindo ali todas as necessidades deles. Deus estava no comando ali naquela jornada. Desde que tirou eles do Egito, Deus estava no comando. E agora, após esse início de jornada e algumas providências, Deus agora chama Moisés e faz um pedido a Moisés. E é isso que nós vamos dividir agora, tá bom? Acompanhe comigo, então, Êxodo, capítulo 25. Estou repetindo, porque, graças ao bom Deus, tem mais gente entrando aí. Então, quem está entrando, Mari, um grande abraço para você, se você já está me escutando. Kelsey, um grande abraço, obrigado por você entrar aí, viu? Então, Êxodo, capítulo 25, verso 8. Vamos começar com o verso 8. Olha o pedido que Deus faz a Moisés aqui, ó. Se você for no versículo 1 aí do capítulo 25, você vai ver quem é que está falando e para quem está falando. Então, diz assim, ó, disse o Senhor a Moisés. E aí começa o verso 2, ele começa alguns recados, mas eu quero o verso 8 agora, que é a nossa proposta. Diz o verso 8 assim, olha, Moisés, faça um santuário para que eu possa habitar no meio deles, ou ainda poderia ser no meio de vocês, né? Moisés está falando, o Senhor está falando com Moisés, daí se referindo ao povo. Então ele fala, ó, Moisés, você vai construir um santuário para que eu possa habitar no meio deles, ou no meio do povo. Você consegue compreender o que é isso? Deus é tão amoroso que aquele pessoal era um pessoal que estava constantemente reclamando de tudo. Se nós olharmos aí os textos anteriores, mesmo Deus protegendo eles, vocês vão ver que eles toda hora resmungavam, e era porque estava com sede, era porque não tinha carne, era por isso, era por aquilo. Mas mesmo com toda essa reclamação, Deus procura Moisés e fala assim, olha, Moisés, você precisa construir um santuário. Você precisa construir um local para que eu possa habitar no meio desse povo. Você está percebendo o grande amor que Deus tem? Você vê parte de Deus a proposta. Olha, eu quero ficar no meio do povo, só que a minha luz é muito. Não dá, então vocês precisam construir um santuário. Precisam construir um local que eu possa ficar, para que a minha presença possa ser real no meio de todos vocês aí. E aí ele pede para Moisés construir um santuário. Tá bom? Agora vá ao verso 40. Verso 40. E aí? Mas como que vai ser esse santuário? Olha só o verso 40. O verso 40 fala assim, olha, Moisés, vê e faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte. No monte. Você sabe como é que era o santuário? Ele falou assim para Moisés, ó Moisés, você vai fazer um igualzinho à visão que eu te dei. Moisés teve uma visão do santuário no céu. E ele falou assim, olha, do jeito que você viu o santuário, você vai construir aí na terra. Deus deu uma visão a Moisés, mostrou a Moisés como é que seria este santuário. E aí Moisés apenas tinha que o quê? Construir um igual a que ele vira. A igual a que ele vira. Você quer ver? Vamos aqui, eu acho, texto de Apocalipse. Já que estamos nesse assunto, Apocalipse.
Deixa eu ver aqui, acho que é capítulo 11. Ok. Capítulo 11 de Apocalipse. Capítulo 11, verso 19. Ok? Capítulo 11, verso 19. Olha o que diz aqui, ó. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha onde? No céu. E foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram então relâmpagos, vozes, trovões e grande saraivada. Ok? Então, o santuário, ele está onde? Ele existe aonde? No céu. No céu. Então, quando Moisés foi construir esse santuário na terra, foi aos moldes daquele que existe no céu. Foi a proposta que Deus fez a Moisés, ok? E aí, como é que era este santuário? Vamos ver alguns textos que revelam isso para nós. Nós temos textos no livro de Hebreus, capítulo 9. Eu acho que ali está bem resumido, está bem claro. Então, acho que nós podemos usar aí primeiro Hebreus capítulo 9. Tá, pior. Oi, pois não. Se você precisar de alguma imagem, eu tenho umas aqui, tá? Ok, ok. Nós vamos aqui ver alguns textos e aí nós podemos exemplificar com imagem. Vai ser ótimo. Ok? Hebreus capítulo 9. Acharam? Muito bem. Olha só. Vamos ler a partir do verso 1, porque é importante. Diz assim, ó. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado um tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro. Prestem atenção. Daqui a pouco a gente vai falar aqui, mas daqui a pouco a gente vai mostrar alguma imagem, vai fazer muito mais sentido, vai ser muito mais fácil a hora que a gente visualizar. Mas diz aqui, ó, na parte anterior, onde estava o candeeiro, a mesa e a exposição dos pães. Esse se chamava o santo lugar. Então, eram três objetos que ali tinham. Era uma mesa com os 12 pães, era a mesa da preposição, o candelabro com 7 velas e o altar de incenso, ao qual pertencia, santo lugar. Verso 3. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama Santo dos Santos. Então, existia um véu e existia um outro compartimento chamado Santo dos Santos. No primeiro lugar onde a gente tinha esses três móveis que eu acabei de citar, era um lugar chamado o Santo Lugar. E aí tinha o Santo dos Santos ou o Santíssimo, que lá encontrava-se por detrás do tabernáculo, que se chama o Santo Lugar, o qual pertencia, olha, ao qual pertencia um altar de ouro para incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo agora o maná. Dentro dessa arca tinha o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. Então, no lugar santo dos santos, no Santíssimo, existia uma arca chamada da Arca da Aliança, e dentro dessa arca tinha esses 3 elementos, que era o bordão de Arão, as tábuas da aliança e um pouquinho do maná. E sobre esta arca tinha os querubins da glória, que com sua sombra cobriam o propiciatório, essa caixa. Dessas coisas, todavia, aqui Hebreus está falando, Paulo falando aos Hebreus, né? Não falaremos agora por menores. Muito bem. Então, aqui ele dá algumas características para nós. Se nós formos também agora em Êxodo, capítulo 40, voltamos lá em Êxodo, capítulo 40,
Muito bem. Êxodo capítulo 40 diz assim no verso 2. 40, verso 2. No primeiro dia do primeiro mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. Porás nele a arca do testemunho e cobrirás com véu. Meterás nele a mesa e porás em ordem as coisas que estão sobre ela. Também meterás nele o candelabro e acenderás as suas lâmpadas. Porás o altar de ouro com incenso diante da arca do testemunho. E aí continua. Deixa eu ver aqui. Verso 7. Porás a bacia entre a tenda da congregação e o altar, e encherás de água. Depois porás no átrio ao redor e pendurarás o reposteiro à porta do átrio. Verso 9. Já vamos explicar isso com a imagem, vai ficar muito mais fácil, tá? E tomarás o óleo da unção e ungirás o tabernáculo e tudo que nele há, e consagrará com todos os pertences ao Santo dos Santos. Ungirá também o altar de holocausto e os seus utensílios, consagrarás o altar e esse se tornará o Santíssimo. Muito bem, verso 13, aqui fala sobre as vestiduras do sumo sacerdote. Vestirás Arão de vestes sagradas e ungirás e consagrarás para que ele oficie como sacerdote. E aí, continua. Muito bem. Mas, Drica, nós já conseguimos mostrar uma imagem para nós visualizarmos essa questão de como era a questão aí do santuário, do tabernáculo? Sim, eu vou compartilhar aqui, eu separei algumas, aí eu vou passando, você diz qual você precisa para a gente deixar fixo daí. Ok, deixa eu só mover aqui. Muito bem, essa primeira imagem que está aparecendo, nós temos uma imagem externa para mostrar assim de fora tudo primeiro. Tá indo, tá? Que tem um delay. Ok. E eu vou descompartilhar aqui, Fábio, porque eu vou desligar meu microfone, tá? Tá. E aí eu já volto de novo. Muito bem. Vocês estão conseguindo ver a imagem aí, pessoal? Dá um positivo aí se vocês estão conseguindo. Ok, tá. Então, essa aqui ficou boa, Adrica, essa daqui ficou boa. Ó, então, aqui ó, é todo o tabernáculo. Então, nós vemos aqui, obviamente, um muro de proteção feito com tecido, lembrando que eles viviam no deserto. Então, eles caminhavam, paravam, ficavam um tempo no lugar. E esse tabernáculo, ele todo era desmontável, né? Então, eles desmontavam, carregavam, quando parava a comitiva, eles montavam o tabernáculo, sabe? Então, era feito para ser desmontado e montado, sempre que precisava. Então, aqui existia o muro, né, que separava, e o pessoal, o acampamento ficava ao redor do santuário, né? Como eram 12 tribos, as 12 tribos de Israel, então ficava 3 tribos acampadas de cada lado, 3 tribos de cada lado, tá? Então, aqui na frente, onde tem esse pano azul, era a entrada. Quando você entrava, você via aqui, tem um altar, que é o altar de sacrifício, que é onde, por exemplo, aqui está saindo um fogo. Então, aqui é onde era realizado os sacrifícios. Logo à frente do altar de sacrifício, um pouco antes de chegar na tenda, existia aqui ó, uma bacia que continha água para os sacerdotes se purificar. Era a bacia com água, né? Uma pia para purificação. E aí entrava dentro do altar aqui, ok? Dentro, na primeira parte, esse altar era dividido em 2 partes. No primeiro era o lugar santo, onde tinha 3 móveis. Tinha a mesa com os 12 pães, tinha um candelabro
com 7 velas, ok? Essa outra imagem está mostrando a parte santo, o pacto. Deixa eu só tirar minha imagem aqui da frente. Ok, aqui agora. Então, tem duas imagens. Oh, essa daqui ficou perfeita, Rodrigo. Ok. Então, não, volta. Isso, essa daí está perfeita. Ó, então, a primeira parte é onde tem aqui ó, o candelabro. Vocês estão vendo aqui o candelabro com 7 velas. Tem aqui um móvel na frente do candelabro, onde era a mesa com os pães da preposição, com os 12 pães. E aí, antes de chegar no lugar santíssimo, que é onde está a arca, lá no final, tinha um véu que está aberto aqui para que nós possamos observar. Antes do véu, tinha o altar de incensário, que é essa caixa menor que está aqui. Aí tinha o véu, que ficava fechado, e lá dentro era o lugar santo de santos, ou o santíssimo. Tá? E aí tinha o quê? Aqui tinha essa caixa toda coberta de ouro, com 2 querubins em cima, e dentro da caixa, do propiciatório aqui, isso, a Arca da Aliança, está aqui, ó, o propiciatório, tá vendo? Ótima essa imagem. Então, aqui dentro da arca, tinha esses 3 elementos. A vara de Arão, uma porção do maná e as tábuas da lei. Ok? Então, vamos lá. Entendendo agora o que cada coisa significava. O que acontecia nesse local? Deus preparou esse local para ele habitar no meio do povo, mas também representava esse santuário, todo esse ritual que era feito aqui, representava o quê? O que eles tinham que fazer aqui? Todos os dias, eles imolavam, eles levavam 2 vezes por dia, uma de manhã e outra à tarde, ofereciam o quê? O cordeiro, um cordeiro para propiciação dos pecados. Então, todos os dias isso acontecia 2 vezes por dia. E quem fazia isso? O sacerdote. Então, o povo levava a sua oferta, o seu cordeiro, o sacerdote ali ele fazia a transferência do pecado do povo para o cordeiro, era imolado esse cordeiro naquele altar de fora ali, que era aquele altar que estava pegando fogo, o altar de sacrifício, né? Depois o sacerdote se purificava, entrava com uma porção do sangue para dentro do lugar santo e aspergia o sangue naquele véu que dividia os 2 ambientes. Tá? Ó, Êxodo capítulo 29. Vamos ver aqui 2 versos aqui, pelo menos 2. Vamos ver deixa eu ver aqui, Êxodo capítulo 29, do verso 38. Isso, a partir do verso 38, olha aqui o que eu estou falando. Isto é o que oferecerá sobre o altar 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente, ou seja, todos os dias. Um cordeiro você vai oferecer para amanhã e o outro ao pôr do sol, e o outro à tarde. Com um cordeiro, você vai também levar a 10ª parte de um epo de flor de farinha amassada. Então, aqui, mais alguns detalhes a respeito de ofertas ali, de manjares, né? Aí, o verso 41. O outro cordeiro você vai oferecer ao pôr do sol, à tarde. E aí, mais alguns detalhes, como oferta de manjares, a libação de manhã, do aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. E aí o verso 42 finaliza. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, a porta da tenda da congregação perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Então, Deus, a sua presença era no lugar santíssimo. E no lugar santíssimo só era permitido a entrada, a gente vai ver daqui a pouco, nos textos que falam a respeito desse dia, só entrava uma vez por ano. E no lugar santíssimo, onde tinha a Arca da Aliança, lá só entrava o sumo sacerdote. Ok? Durante o ano, todos os dias, 2 vezes por dia, entrava os sacerdotes responsáveis daquele dia.
que fazia toda a expiação e fazia todo o ritual de purificação do pecado do povo, e aspergia o sangue naquele véu. Ok? Então, vamos lá, voltando. Então, a bacia, o altar de sacrifício. Lá fora, Adrica, primeiro. Vamos voltar na imagem que tem lá de fora. Vamos começar lá por fora. Isso. Então, ali, ó, trazia-se o cordeiro, um de manhã e um à tarde. Então, o que representava esse altar de sacrifício? Onde era imolado o cordeiro? Representava justamente isso. Representava a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus que viria um dia acontecer. Entende? Todo o ritual a gente vai ver que apontava para Jesus. Então, se fazia naquele lugar, 2 vezes por dia, o sacrifício de um cordeiro, que representava o quê? O sacrifício de Jesus que um dia aconteceria. Aí, acontecia o sacrifício, depois, antes de entrar no lugar santo, ele se purificava naquela bacia com água. O que essa bacia com água representa? Pode representar o batismo, a água que está ali, o batismo, pode representar o Espírito Santo, né? A água é um dos símbolos bíblicos para falar do Espírito Santo. A purificação, quem é que nos purifica? Representa Cristo também, porque é Cristo que nos purifica, né? Então, essa purificação que o sacerdote fazia também acaba representando a quem? A Cristo. Ok? Depois desse ritual feito na parte externa, aí o sacerdote entrava para a parte interna, onde tinha os 3 móveis, que agora é a próxima imagem que nós vamos ver. Ok? Nesta próxima imagem, aquela outra imagem que estava, essa daí, isso. Essa imagem está perfeita. Então, ali, ó, nós temos, por exemplo, a mesa com os 12 pães. Ok? Essa mesa com os 12 pães, mais uma vez, representa, além do amor de Deus, né? Porque o pão representa quem? Jesus. Lembra lá em João 6,48? Ele fala assim, eu sou o pão da vida. Então, a mesa com os 12 pães, como eram 12 tribos, o pão é algo que alimenta todos os povos. Como eram 12 tribos, essas 12 tribos representavam o povo de Deus. Essas 12 tribos nos representam em nossos dias. Então, essa mesa representa o quê? A providência de Deus, o amor, o cuidado que Deus tem por todos. Por isso tinha uma mesa com 12 pães. Ok? Do outro lado, o candelabro ali de ouro, com 7 velas. Então, o número 7 na Bíblia é o número da perfeição, por isso 7 velas. É perfeito. E outra, mais uma vez, esse candelabro que ficava continuamente aceso, os sacerdotes eram responsáveis por isso, por manter o óleo ali do candelabro sempre repondo para que nunca se apagasse aquela chama enquanto o santuário estivesse montado. O que Jesus falou? Que Jesus é a luz do mundo. Então, o candelabro, a perfeição, também representava Cristo. Você percebe? Então, veja que tudo representa Cristo. E aí, nós temos o terceiro móvel ali, ainda nessa imagem, que era justamente o altar de incenso, onde era continuamente queimado incenso, aroma. E quando se queima incenso, o que acontece? Se sobe-se, então, uma fumaça, ali ficava queimando e subindo fumaça. O que isso representa? Diz que aquela fumaça, representa as orações, representa a adoração que os seus filhos prestam a Deus. Então, a fumaça sobe com um cheiro suave a Deus, né? Essa fumaça, o altar de incenso, representa as nossas orações, a nossa adoração a Deus. Compreende? Então, tudo tem uma simbologia, é tudo muito simples. Você veja que é coisa simples. São 3 móveis aí nesse local, no lugar santo. E aí,
Então, neste primeiro compartimento, volto a frisar, era todos os dias, 2 vezes, uma de manhã e uma tarde, que o sacerdote entrava para fazer o ritual do quê? O ritual de holocaustos, né? Fazia os sacrifícios, um de manhã e um à tarde, todos os dias. Para quê? Para a remissão dos pecados, ok? E aí, que nem eu falei, ele aspergia o sangue no véu, ele esborrifava com os seus dedos o sangue naquele véu, ok? Muito bem. Aí, uma vez por ano, acontecia um ritual diferente, que era o Yom Kippur, ou o Dia da Expiação. Vamos acompanhar aqui, daí nós vamos já voltar. Pode deixar até nessa imagem aí mesmo, Drico. Levíticos capítulo 23. Deixa eu ver aqui. Isso, Levíticos capítulo 23. Ok? Vejam a partir do verso 26. Levíticos 23, a partir do verso 26. Aqui fala sobre esse momento, o dia da expiação. Daí diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: mas ao 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. Fará santa convocação, afligireis a vossa alma, trareis ofertas queimadas ao Senhor nesse mesmo dia. Nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor, o vosso Deus, porque toda alma que nesse dia não se afligir será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu vou destruir no meio do povo. Nenhuma obra fareis, pois é estatuto perpétuo pelas vossas gerações em todas as vossas moradas. Sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma aos 9 dias do mês. De uma tarde a outra celebrareis o vosso sábado. Né? Aqui era um sábado cerimonial. Você veja que ele diz aqui, ó, aos 10 dias do sétimo mês. Então, não importa, qualquer dia que caísse da semana, aquele seria como se fosse um sábado, seria um dia de descanso. Por isso que ele fala, olha, nesse dia, é como se fosse no nosso dia, é um feriado, ninguém deve fazer nada, é um sábado cerimonial aqui, tá? Lá para frente a gente vai falar mais um outro estudo, quando a gente for falar a respeito de algumas leis, nós vamos falar sobre os sábados cerimoniais. Esse daqui é um deles. Né? Então, nesse dia, o que acontecia? Porque nesse dia se findava um ciclo e começava-se um novo ciclo. Então, no dia do Yom Kippur, no dia da expiação, todas as tribos paravam. É o que o texto fala: olha, ninguém vai fazer nada. Dia solene, vocês vão afligir a vossa alma, vocês vão ficar buscando a Deus, buscando se tem algum pecado que ainda não foi confessado, esse é o dia, porque se alguma coisa ficar para trás, olha, ele diz aqui, ó, você será eliminado, né? Virá a sentença de Deus sobre você. Então, era o dia em que todos se preparavam espiritualmente, todas as famílias se uniam e ali o sumo sacerdote fazia todo um processo, um ritual muito diferenciado, onde havia a purificação do santuário, né? E aí ele entrava no lugar, no santíssimo ali, onde tinha a arca. E a arca tinha 3 elementos dentro, lembra? A vara de Arão. Você vê o que a vara de Arão pode nos trazer de lição?
é o controle que Deus tem sobre todas as coisas. Arão, a vara que Deus deu para Arão conduzir o povo, né? Então, é o controle que Deus tem. A vara foi guardada dentro desse propiciatório. Outra coisa que foi guardado lá, uma porção do maná, ou seja, para que todos sempre lembrem que Deus providencia o sustento para o seu povo, né? O maná que eles usavam ali como alimentação por todo o período no deserto. Então, ali era a representação da providência divina, né? E ainda tinha as duas tábuas da lei. Olha só, ela está colocando ali ó, os três itens ali, ó, né? Então, a vara de Arão, né? Representando o controle que Deus tem sobre todas as coisas, o direcionamento que Deus dá, uma porção do maná, representando, então, a providência, o cuidado, o sustento que Deus dá, o amor de Deus, e as tábuas de lei, obviamente, representando o quê? A justiça de Deus, né? A justiça de Deus e também o amor de Deus, porque a lei de Deus, ela nos protege, né? Então, ela, além de representar a justiça, ela também representa o quê? Amor. Amor, né? Muito bem. Agora, eu gostaria de ver alguns versos com vocês, mais precisamente ainda sobre esse dia da expiação, esse dia do Yom Kippur. Como é que acontecia? Isso está relatado em Levíticos, capítulo 16. Aqui tem mais alguns versos que falam sobre especificamente sobre esse dia da purificação, esse dia especial. Levíticos, capítulo 16. Muito bem. Se você estiver já em Levíticos capítulo 16, vai ver que o subtítulo ali do capítulo é o dia da expiação, né? O dia da expiação. E aí aqui tem alguns detalhes, em todo o capítulo 16, aqui tem alguns detalhes. Por exemplo, o verso 3, entrará Arão. Arão era o sumo sacerdote naquele momento, né? Então era Arão. Entrará Arão no santuário com isto. E aí fala, né, especificamente para o dia da purificação. Ele vai levar um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Ele, o verso 4, está dizendo qual é a vestimenta que Arão deve usar. E aí o verso 4 fala sobre a vestimenta. Verso 5. Da congregação dos filhos de Israel, ele vai tomar 2 bodes para oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto. Então, 2 bodes para oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto. Arão, verso 6, Arão vai trazer, então, o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e por sua causa. Então, antes de tudo, o que o sumo sacerdote tinha que fazer? Ele tinha que fazer um processo de purificação dele, pessoal dele e da família dele. Então, ele pegava um novilho, sacrificava e fazia ali o sacrifício pela purificação pessoal dele e da família, né? Muito bem. E aí ele continua o verso 7. Também agora tomarás os bodes e os porás perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Pega 2 bodes e vai até a frente da congregação. E olha o que ele faz. Verso 8. Ele vai lançar sorte sobre os 2 bodes. Um vai ser para o Senhor e o outro vai ser o bode emissário, ou bode Azazel. Você talvez já ouviu também esse nome, bode Azazel. O verso 9. Arão fará chegar o bode sobre o qual caiu a sorte para o Senhor e vai oferecer como oferta. Então, ele vai lançar sorte sobre os 2. O que um vai cair para sacrifício para o Senhor, e o outro é o bode emissário. Nós já vamos falar sobre isso. Aí o verso 10 fala assim, ó, mas o bode que cair sorte para ser emissário será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele
e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Ok? Então, deixa eu explicar aqui. Então, lançou sortes. Um é o bode do Senhor. Esse vai ser o quê? Sacrificado. No dia da expiação, então, se sacrifica esse bode que foi sorteado. E o outro mantém-se vivo. Esse é o bode emissário que vai ser levado ao deserto. Então, o que acontecia? Sobre esse segundo bode, era transferido os pecados de todas as pessoas, de toda a congregação, e esse bode era levado para fora do acampamento, era levado até o deserto, até longe do acampamento, e abandonado lá. Esse era o bode que, vamos dizer assim, ficava com todos os pecados do povo daquele período, daquele ciclo. E ele ia morrer sozinho no deserto. Sozinho no deserto. Muito bem. Verso 15. Verso 15. Diz aqui, ó. Depois ele vai imolar o bode de oferta pelo pecado, que será para o povo. E trará o sangue para dentro do véu. Você vê, ó, para dentro do véu, para o lugar santíssimo. Então, esse é o momento em que ele entra para o lugar santíssimo. E fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho. Vai aspergi-lo diretamente no propiciatório. Então, nesse momento, ele não asperge como todo ano ele fazia lá no véu. Mas agora ele entra dentro do Santíssimo e asperge o sangue desse bode direto no propiciatório. Verso 16. Assim ele fará a expiação pelo santuário, por causa das impurezas do filho de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Da mesma sorte fará pela tenda da congregação que está com eles no meio das impurezas, das suas impurezas. E aí continua aqui, nenhum homem deve estar por perto, e ali todas as recomendações. E aí, se você tiver curiosidade, o capítulo 16, pelo menos até o verso 28, fala cada detalhe sobre esse momento do Yom Kippur, ou do dia da expiação. Um detalhe importante, o verso 21. Verso 21, eu queria ler com vocês aqui, ó. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo. Lembra aquele que é levado para o deserto e largado lá para morrer sozinho? Ó, Arão vai pôr ambas as mãos sobre a cabeça daquele bode que ficou vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões, todos os seus pecados, e porá sobre a cabeça do bode, e agora vai enviá-lo ao deserto. E aí diz que pela mão de um homem à disposição para isso. Então, uma pessoa escolhida para levar esse bode e deixar lá. Muito bem. O verso 22 ainda continua, dando alguns detalhes. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para uma terra solitária, para o deserto. E o homem soltará o bode lá no deserto. E aí continua ali falando como que se deve proceder quando eles retornam. Ali deve fazer a purificação novamente para entrar novamente na tenda da congregação, né? Então, olha lá, ó, a Adrica colocou até umas imagens aqui do bode, né? O bode no deserto, sozinho, para morrer. Muito bem, olha, a Adrica, muito ninja ali, ó. Colocou ali, ó, uma figura, né, de Arão, do sumo sacerdote, que no caso representando Arão aqui, né, fazendo o sorteio entre os bodes, né? Muito bem, isso mesmo, né? A arca. E aí acontecia o Yom Kippur, né? Olha aqui o bode embaixo, que o bode sozinho lá, né? Carregando os pecados, sozinho no deserto. Muito bom. Ok, Drica, muito obrigado aí pelas imagens. Então, o santuário é algo revelador, que revela o quê? Revela o que aconteceria
para frente, né? Porque ali era a aliança antiga, né? Então, todos esses rituais eles tinham que fazer para quê? Para alcançar o perdão dos pecados. E aí vinha sacrifício dos animais, que representava o sacrifício que Jesus viria fazer, né? Todo o ritual ali de intercessão. Então, o sacerdote fazia a intercessão dos pecadores, do povo, para com Deus. Ele que fazia a intercessão, né? Hoje, quem é que é o nosso intercessor? Quem é que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? É Cristo. Quem é nosso intercessor junto a Deus? Não precisamos mais um sumo sacerdote, não precisamos mais um sacerdote. Hoje, nós temos acesso direto a Deus através de quem? De Jesus. Jesus é o nosso sacerdote, né? Ele é o nosso sumo sacerdote hoje. É ele que leva os nossos pedidos, o nosso pedido, o nosso arrependimento a Deus, né? Ele é o Cordeiro e ele é o sacerdote. Então, você veja que o santuário representava apenas o quê? Apenas a Cristo, o seu sacrifício e tudo o que ele viria a fazer por todos nós, né? Agora, biblicamente, quando é que todo esse ritual, né? Quando é que isso tudo acabou? Como é que isso tudo deixou de ser uma necessidade, de ter que fazer? Porque hoje eu não me lembro, eu nenhuma vez levei nenhum cordeiro para sacrifício. Eu nunca fui até o tabernáculo levando um cordeiro para ser imolado e aspergido, né? Então, até quando esse ritual do santuário terrestre teve o seu funcionamento, vamos dizer assim, teve ali a sua obra realizada? Então, eu queria dividir agora um texto de Mateus, Mateus capítulo 27, com vocês. Mateus, capítulo 27. Mateus, capítulo 27, se você se chegar ao versículo 45, a partir do verso 45, está falando especificamente aqui já da morte de Jesus, né? Jesus já havia está aqui, a partir do verso 45, falando ali justamente da crucificação de Jesus. Ok? E aí eu quero que você vá exatamente até o verso, deixa eu ver aqui, o verso 50. O verso 50 fala exatamente do momento da morte de Jesus, né? Ali na cruz. Olha só, verso 50. E diz assim, ó, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito, né? Lembra, a gente falou sobre o Espírito. O que é o Espírito? O sopro de vida, né? O que nos mantém, o que mantém a matéria viva, né? A alma ou a pessoa, o ser vivente, ele é a junção dos dois elementos. O Espírito, que é o sopro de vida que Deus nos empresta, mais a matéria, que é o pó. Então, diz ali que na morte de Jesus, ele entregou o Espírito, ou seja, o seu fôlego de vida voltou para Deus, né? E ele diz assim, ó, ele entregou o Espírito. E aí o verso 51 diz assim, e eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Você está percebendo? Na hora em que Jesus morreu, e isso foi aproximadamente às 3 horas da tarde, que era o horário do sacrifício do período da tarde. Naquele momento que Jesus morreu na cruz, entregou o Espírito, o véu lá do santuário se rasgou de alto
Veja o detalhe aqui do texto. Se rasgou de cima para baixo. De cima para baixo. Ou seja, o que isso representa? Que não foi por vontade humana. Se fosse vontade humana, eu poderia, ou eu não, está lá, não estaria lá, né? Mas poderia um sacerdote ou alguém pegar o véu e puxar, e rasgar, compreende? Mas esse véu não se rasgou de baixo para cima, mas sim de cima para baixo. Ou seja, mostrando para todos que foi a vontade de Deus que quebrou aquele muro de divisão, aquele lugar de sacrifícios, onde não era permitido o sacerdote adentrar ao lugar santíssimo, era só o sumo sacerdote uma vez por ano. E quando Jesus morreu, o véu diz aqui que se rasgou de alto a baixo, foi eliminado vamos dizer assim, aquela parede, aquela divisão que fazia entre os dois locais. E então, a partir dali, não se fez o que mais? Sacrifício. Por quê? Porque o verdadeiro Cordeiro de Deus acabara de ser sacrificado, acabara de morrer. Então, com a morte de Jesus, com a morte de Jesus, é, este, toda essa ordenança deixa de existir, tá bom? Vá também agora comigo em Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8. Vamos novamente lá em Hebreus. No capítulo 8. Muito bem. Então, o santuário terrestre deixou de existir naquele momento, na morte de Jesus. Agora veja o que diz o verso 1 e 2 de Hebreus. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote. Olha, está vendo o que eu falei? Não é mais Arão. Nós possuímos tal sumo sacerdote que se assentou agora à destra do trono da majestade nos céus. Quem é que se assentou à destra da majestade? Jesus. Então, nós possuímos hoje o sumo sacerdote. Quem? Jesus. E olha só o verso 2. Ele hoje é o ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor erigiu e não o homem. Ou seja, o tabernáculo da terra deixou de existir, mas o do céu sempre existiu e sempre vai existir. É a morada de Deus, é o tabernáculo, é onde Deus mora, entendeu? E ali ele fala assim, olha, nosso sumo sacerdote, Jesus, está lá, à destra de Deus. Ele continua fazendo todo o ritual, mas lá no céu. Ele continua intercedendo, fazendo todo o serviço que o sacerdote e o sumo sacerdote fazia. Mas agora, perante Deus, o nosso sumo sacerdote, é a nossa ligação direta agora entre pecadores e Deus. Jesus Cristo, aquele que foi o Cordeiro, que é o sumo sacerdote e que virá também a ser, sabe o quê? O juiz. Nós vamos estudar, próximo estudo nós vamos falar sobre juízo. Nós vamos ver que Jesus não é só o Cordeiro, ele não é só o advogado, o nosso intercessor, mas ele também é o nosso juiz. Então, só reforçando, o santuário terrestre, esse deixou de existir, mas o celestial, o terrestre foi feito à imagem do celestial, né? Moisés teve uma visão, construiu de acordo com o celestial, mas o celestial continua a existir. Tanto é que nós vimos agora há pouco, lá em Hebreus, quando nós fomos em Hebreus, capítulo 9, né? Isso. Logo depois ali, nós tínhamos lido já em Hebreus capítulo 9, onde diz isso lá, ó, segundo encontro,
do verso 1 até o verso 5, onde fala que todos os detalhes desses do tabernáculo terrestre estão no tabernáculo celestial, né? Estão no céu. Então, nos confirmando aí, através da leitura do capítulo 9, que o santuário continua no céu, né? Continua no céu, o grande modelo visto na terra. Então, irmãos, é um estudo complexo, é um estudo que tem muitos detalhes, mas o que precisamos saber é que o santuário terrestre, ele um dia existiu por causa do grande amor de Deus, né? Que mesmo diante de um povo rebelde, como eles foram e como nós somos, ele sempre se propõe a estar próximo da gente. E por ele querer esse relacionamento, naquele momento ele pediu a Moisés que construísse um tabernáculo, onde cada elemento tinha uma significância e mostrava cada elemento daquele, mostrava o quê? O grande amor de Jesus por cada um de nós. Mostrava o que viria a acontecer, a nova aliança, né? Mais perfeita agora, né? Feita não por sacrifício de bodes ou carneiros, mas pelo sacrifício do próprio Jesus, do próprio Jesus. Que Deus continue nos mostrando esse imenso amor que ele tem por cada um de nós, né? Não somente através do santuário terrestre, mas também esse já deixou de existir, mas principalmente pelo santuário celestial, o qual Jesus está à destra de Deus intercedendo por cada um de nós, mostrando o seu sangue, né? O seu sacrifício, para que através dele possamos obter a salvação. Que Deus continue abençoando a todos nós, que eu realmente desejo do fundo do meu coração, não somente para hoje, mas para toda a eternidade, para todos nós. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos fazer uma oração, entregando a Deus mais esse estudo e pedindo que o seu Santo Espírito continue iluminando a nossa mente, nosso coração, para que nós possamos cada vez mais entender esse infinito amor que Deus tem por cada um de nós. Feche seus olhos. Querido Deus, muito obrigado, Pai querido, porque o Senhor, em cada detalhe da sua palavra, o Senhor revela o imenso amor que o Senhor tem pelo ser criado, por cada um de nós, ainda que pecadores, mas o Senhor se propõe de todas as formas a estar presente em nossas vidas. O Senhor fez isso no passado, através do santuário terrestre, onde o Senhor pôde habitar no meio do povo, onde o Senhor demonstrou através de cada ritual, de cada detalhe do santuário, o Senhor mostrou a eles e mostra a nós também o cuidado que o Senhor tem, o amor que o Senhor tem e a preocupação que o Senhor tem de sempre estar se relacionando conosco. Nos ajuda, Pai querido, a sermos cada vez mais fiéis a Ti e retribuir, Pai querido, esse grande amor através da nossa fidelidade à Tua vontade e à Tua palavra. Que o Senhor continue se manifestando em nossas vidas através da Tua palavra e que cada vez mais possamos, Pai querido, não somente compreender, mas também aceitar os Teus desejos, a Tua vontade para a nossa vida. Aproveito essa oportunidade dessa oração e peço as Tuas bênçãos sobre cada um desses amados filhos Teus que nesta noite estão aqui ligados através do YouTube, participando desse momento, relembrando, reconhecendo, que as necessidades de cada um, Pai querido, possam ser supridas pela Tua misericórdia. Que a Tua mão auxiliadora, protetora e perdoadora seja sobre as nossas vidas e sobre a vida da nossa família e de pessoas que neste momento se encontram necessitadas da Tua graça. Receba em Tuas mãos, Pai querido,
todos esses pedidos e o nosso agradecimento pelas tuas bênçãos. Nós o fazemos mais uma vez no nome de Jesus. Amém.